Bom, vamos lá de novo. De novo, outra vez. Vamos dar início. Deixa eu parar a apresentação. Dia 8 de maio de 2023, mais uma aula de linguagem de programação 2 do curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estou compartilhando a tela com vocês. Por quê? Porque hoje eu quero mostrar para vocês alguns conceitos de programação orientada a objetos. E para isso nós vamos usar Java. Na disciplina de linguagem de programação 1, nós fizemos muitas coisas em PHP e eu acabei que eu não mostrei para vocês esses mesmos conceitos de programação orientada a objetos lá no PHP. Mas no PHP também, tudo que a gente vai fazer no Java aqui é possível fazer lá também usando os mesmos conceitos, tá? Então, para fazer essa parte de programação orientada a objetos, eu vou seguir aqui aquele tutorial que a gente ama, que a gente gosta muito desse site, Aprendendo Java, Estudando Java. E aí, eu vou para a parte das classes, métodos aqui, ó. Esses métodos aqui, eu acho que a gente até já viu alguma coisa, né? Mas nós vamos seguir nessa parte aqui, ó. Classes Java, que é a parte de OOP. O que é o OOP? Programação Orientada a Objetos. É a sigla, né? Como a sigla vem do inglês, do termo em inglês, fica OOP. Mas a gente fala muito de PO, Programação Orientada a Objetos. Podemos até dar uma passada por isso aqui, né? Deixa eu ver o que tem de relevante aqui. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a programação orientada a objetos, ela é relativamente recente. Relativamente porque ela já deve ter uns 20 ou 30 anos de idade. Mas antes dela, acho que ela já é mais velha, a programação orientada a objetos já é mais velha do que a maioria de vocês. Mas só a título de curiosidade, antes da programação orientada a objetos, existia o que nós chamávamos de programação procedural, ou top-down. E como vocês já devem ter percebido, alguém sabe me dizer por que uma tecnologia vira sucesso e outra não? Não, gente, não. Como em várias outras áreas, em tecnologia não é muito diferente. Se alguma coisa dá dinheiro, vinga. Se não dá dinheiro, não vinga. Mas então por que programação orientada a objeto dá dinheiro? Não é que ela dá dinheiro. Você tem que pensar o seguinte, uma empresa precisa desenvolver um software. Ok? Ela pode usar diversas tecnologias diferentes para desenvolver aquele software. Quais os critérios ela vai considerar na hora de escolher a tecnologia? Ela vai escolher a tecnologia que for mais eficiente e mais barata para ela. E vai gerar um custo menor de desenvolvimento e vai gerar um produto que se espera com aquela tecnologia. Então, antigamente, muito antigamente, todos os sistemas que existiam no mundo, basicamente, rodavam nesse conceito de programação procedural. E funcionava e resolvia. Só que veio uns caras e inventou uma programação, é um conceito, é um jeito diferente de criar algoritmos, que é a programação orientada a objetos. E por que esse negócio vingou e faz 30 anos que todos os compiladores praticamente se transformaram, os que não eram, viraram, foram modificados para que pudessem ser criados algoritmos dentro desse conceito. E o Java já nasceu dentro desse conceito de programação orientada a objetos. Então o Java, ele tem até essa, podemos chamar de vantagem, ele nasceu já na era da programação orientada a objetos, portanto, ele foi concebido já totalmente dentro dessa tecnologia. Então,
Por que hoje, praticamente todos os compiladores de linguagens de programação são compatíveis com esses conceitos? Porque quando você cria códigos com esses conceitos de orientação a objeto, esses códigos, eles são reutilizáveis, eles são mais eficientes, eles são mais fáceis de trabalhar. Então, isso significa dinheiro. Tá? Então, é dinheiro. Se é bom financeiramente, sucesso. Se não é bom financeiramente, fracasso. Tá? Por que o Orkut acabou? Porque não dava dinheiro. A empresa que era dona daquele troço, eu estou gastando uma grana para continuar esse trem funcionando, um monte de desenvolvedor para ir mexendo nesse negócio, não está dando dinheiro, o cara vai até um limite. Não, a partir de agora isso aqui não vai virar mais não, eu vou acabar com esse troço. Então, você pode ver, tudo que é da área de TI, não só da área, né, gente? Praticamente tudo funciona assim. Qualquer empresa que está fazendo alguma coisa que não está dando retorno financeiro, essa empresa ou vai tentar mudar aquilo ou vai jogar aquilo fora. Não tem outro caminho. Na tecnologia não é muito diferente. Então, com o surgimento da programação orientada a objetos, a programação procedural praticamente é só os sistemas que já existiam, que eventualmente estão funcionando, por questão de dinheiro também. Na tecnologia, a gente não faz nada porque, essa tecnologia é nova, eu vou jogar o que eu tenho aqui fora, porque foi feita uma tecnologia velha e vou fazer um novo com a tecnologia nova. Para quê? O troço que foi feito na tecnologia antiga está funcionando? Está resolvendo? Você vai jogar fora, gastar uma fortuna, contratando um monte de programador só para falar que o seu sistema é feito em Java com programação orientada a objetos, e quando estiver pronto vai fazer a mesma coisa que o velho fazia, aí é burrice. Certo? Então lembre-se muito disso. Não só em tecnologia, mas em outras coisas também. Se dá dinheiro, tem futuro. Se não dá dinheiro, infelizmente, o destino será a falência, né? Bom, aqui tem um pouquinho do conceito do que são classes e objetos. Classes e objetos são os dois principais aspectos da programação orientada a objetos. A ilustração aqui para explicar isso, ó. A diferença entre classe e objeto. Só que aqui a tradução não ajudou. Eu vou tirar a tradução. Cadê a tradução? Tem que tirar essa tradução aqui. É porque ele traduziu a aula aqui, ó. Class, isso. Então, qual que é a diferença de classe e objeto? O que é classe? O que é objeto? A classe, ela é uma abstração, ela é um conceito. Então, se eu tenho uma classe fruta, o que seriam os objetos? Maçã, banana, morango. Então, eu tenho uma classe fruta. A classe, ela é um formato, ela é um modelo, ela é um escopo, ela é um desenho. E aqui eu tenho os objetos propriamente ditos. Maçã, banana, mango. Mais um exemplo. Uma classe, carro. O Fusca é um carro, o Audi é um carro, o Toyota é um carro. Certo? Então, vamos seguir aqui. Esses conceitos, a gente vai entender como é que a gente cria os códigos no algoritmo Java para mostrar esses conceitos funcionando. Então, como é que a gente cria uma classe em Java? Isso a gente já sabe, porque todos os programas que nós fizemos, eu já tinha adiantado para vocês que todo programa Java é uma classe, por padrão. Então, aqui um exemplo de uma classe chamada main, com esse código e só. Agora, como é que eu crio um objeto? Agora que começa a ficar divertido. Aqui eu falo que eu tenho o meu objeto, ele é do tipo daquela classe. E aqui não estou gostando muito desses códigos, não. Depois nós vamos criar exemplos mais significativos.
Então, ó, como eu falei para vocês que a classe é como se fosse um modelo, como se fosse uma forma, eu posso criar vários objetos daquela mesma classe. Então, se eu tenho uma classe main, eu posso criar objeto 1, que é da classe main, objeto 2, que também é da classe main. Múltiplas classes, aí, deixa eu ver, ó, umas classes second, tem aqui o main, e ele está criando um objeto também que é da classe main. Que é lá daqui a... Bom, isso aqui depois a gente vai ver, porque já está dando exemplos mais complexos aqui. Bom, as classes, elas têm os atributos e os seus métodos. Eu acho que eu já tinha comentado por cima isso também. Então, quando eu crio uma classe em Java, acho que eu vou aumentar isso aqui mais um pouquinho. Quando eu crio uma classe em Java, eu tenho propriedades e tenho métodos. Isso é uma propriedade, isso é um método. Nós temos os modificadores de atributos. Ó, int x. Então, ó, eu posso pegar... Como eu disse que o x é uma propriedade da classe main, quando eu crio um objeto que é a gente chama de instância. Se você imaginar que uma classe é um carimbo, e que cada vez que você bate esse carimbo, você cria cópia desse carimbo na memória do computador, é mais ou menos isso que acontece quando eu faço isso, ó. Eu estou criando um objeto, ele é do tipo main, e aqui eu estou criando uma nova instância dele, ó. Então, eu peguei aquele carimbo e carimbei um espaço da memória do computador, para que nesse espaço da memória do computador eu tenha aquele formato que está desenhado no carimbo. E aqui a gente faz uma atribuição. Se o objeto, se a classe main tem a propriedade x, e meu obj, ele é do tipo main, então automaticamente o meu obj.x, eu posso mexer no conteúdo dessa variável x aqui, ó, dessa propriedade da classe main. Nós fizemos um pouco disso, tá? Agora nós vamos entender melhor, com outros exemplos, que eu não estou gostando desses exemplos aqui do site, não, mas vamos só seguir aqui para a gente não perder o fio da meada, mas já nós vamos criar o nosso exemplo. Mais um aqui, ó. Foram criados dois objetos, obj1, obj2, todos eles do tipo da classe main, foi feita uma atribuição, e aqui para você ver que é diferente, ó. Como o objeto 2, a propriedade x do objeto 2 recebeu 25, mas a propriedade x do objeto 1 não foi mexido. Então, quando você mandar mostrar a propriedade x do objeto 1 e a propriedade x do objeto 2, uma vai mostrar 5, que é o valor original. A outra vai mostrar 25, porque aqui foi atribuído 25 à propriedade x do objeto 2. Múltiplos atributos, ou seja, quando eu crio uma classe, essa classe pode ter muitos atributos. Por exemplo, se eu criar uma classe carro, a classe carro ela pode ter os atributos. Qual que é o ano daquele carro, qual que é a cor do carro, quantas portas tem o carro, quanto pesa o carro, quantas pessoas cabem no carro. Ou seja, normalmente, eventualmente, a gente usa as propriedades para ter as características daquele carro, daquele objeto, né? Daquela classe. Bom, isso são os atributos ou propriedades, né? Agora nós temos os métodos. O que é o método? A gente falou dos atributos. Então, quando eu falo de uma classe, essa classe tem atributos. Normalmente, os atributos são as características daquela classe. Quando eu falo os métodos, eu estou falando de trechos de algoritmo. Então, são as ações que aquela classe pode fazer. Então, aqui eu tenho a classe main e aqui eu tenho um método que foi criado dentro dessa classe main. Mais um exemplo. Aqui eu tenho a classe main, tenho esse método e tenho aqui o método main que a gente já conhece, que é aquele por onde é executado o algoritmo.
Percebam que em uma classe eu posso ter muitos métodos codificados. Tem aqui o estático e o público. Deixa eu ver se nós podemos mexer com isso agora, se deixa isso para depois. Tá. Quando eu falo, aqui, ó, nesse exemplo acima aqui, que está aqui, ó. Cadê? Ixi, tá lá em cima, já foi. Criamos um método estático, o que significa que ele pode ser acessado sem criar um objeto da classe. Nós fizemos isso. Deixa eu abrir os nossos exemplos aqui, gente, porque nós temos algumas coisas nos nossos exemplos que a gente fez que eu acho que tem a ver com isso. Quer ver? Nós usamos... Eu lembro da gente, quando a gente usou o string, usou o integer. Quer ver? Aqui, ó. Caractere. Caractere é uma classe, certo? Nós criamos letra. Letra é uma instância da classe caractere, certo? Mas percebam que eu estou usando o método isUppercase da classe caractere. Percebe que eu estou usando o método da classe sem criar um objeto para a classe? Por que sem criar? Porque eu aqui, quando eu fui usar o isUppercase, eu não usei essa aqui, letra. Letra é uma instância da classe caractere, mas aqui eu usei o método direto da classe, sem usar o método do objeto criado. Então, isso aqui é um exemplo disso que a gente está falando aqui, ó. De quando eu crio um método estático, significa que ele pode ser acessado sem eu criar um objeto da classe. Agora, se eu criar o método como público, aí eu não consigo fazer isso lá, tá? Eu não consigo. Se esse método... Vixe, fechei tudo aqui, peraí. Se esse método isUppercase tivesse sido criado como público, eu não conseguiria fazer isso. Eu teria que criar uma instância da classe e teria que colocar letra.isUppercase. Tá? Bom, isso aqui também eu acho que está meio cedo para a gente já ficar vendo esses conceitos mais complexos aqui. Eu acho que nesse tutorial aqui, essa questão aqui podia vir mais para frente. Depois que a gente já tivesse mais exemplos, né? Aí, ó, e o próximo assunto é construtores. Nossa, não, vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque é muito conceito e pouco exemplo. Vamos compilar, vamos criar uns códigos nossos aqui, vamos compilar para a gente testar, entender isso melhor, para daqui um pouquinho a gente prosseguir aí, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu já tenho algum exemplo aqui que possa facilitar a nossa vida, ou se nós vamos ter que sair inventando tudo do zero. Eu acho que eu tenho aqui, o FTM, aulas, CTIT, linguagem de programação 2. Deixa eu pegar um aqui, deixa eu ver isso aqui, peraí. Só um segundo. Eu vou pegar esse aqui como exemplo. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Se eu não conseguir abrir mais de uma instância desse negócio. Deixa eu ver. Não funciona, né? Então, peraí que eu já sei o que eu vou fazer. Só um momento. Deixa eu ver se eu tenho um bloco de notas aqui. Achei. E esse eu posso fechar e esse aqui eu posso fechar. Eu vou pegar o mesmo exemplo aqui que eu usei no semestre anterior, mas está um exemplo tão bonitinho, vou usar ele mesmo.
Bom, deixa eu copiar isso aqui, ou eu vou digitar isso tudo do zero, hein? Vamos digitar, né? Pronto. Vou deixar esses aqui só para a gente relembrar se precisar de botar um código aqui. Isso aqui é bonitinho, vamos copiar. Então eu vou salvar esse negócio aqui. Deixa eu salvar isso aqui lá na pasta, já está aqui, LP2. Eu vou chamar isso aqui de... Aula 8 de maio. Estou sem criatividade. 08 de maio. Vou chamar isso aqui. Bom, então olha só. Eu vou criar uma classe veículos. Então, se a classe é de veículos, o arquivo se chama veículos.java, porque, e com V maiúsculo, que é aquele padrão que a gente já falou, certo? Bom, então, veja bem, quando eu crio uma classe em Java, eu estou criando o carimbo. Eu estou criando um formato, um modelo, que posteriormente vai ser utilizado nos meus algoritmos. A gente faz muito isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês na documentação do Java que existe uma classe scanner, que existe uma classe de arrays, existe isso aqui tudo são classes. Essas classes estão dentro desses pacotes, certo? Então, já são algoritmos prontos que a gente usa. Agora, a gente está criando as nossas classes. Então, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de veículos. Pronto. Tem uma classe chamada veículos. Bom, quais são as propriedades dessa classe? Lembrando, mais uma vez, eu estou criando um carimbo, eu estou criando um formato. Tá? Então, eu vou falar que os veículos, as propriedades que eu vou colocar aqui um atributo tipo int, que será a quantidade de passageiros. Esse vai ser um atributo da classe veículos. Vou colocar outro atributo, que também vai ser int, que vai ser o peso. Quanto pesa esse veículo? 800 quilos? 600 quilos? E por último, vou colocar mais uma propriedade dessa classe, que vai ser a cor. Qual que é a cor desse veículo? Azul, amarelo, vermelho, roxo? Então, essas são as propriedades da minha classe veículos. Bom, agora eu vou criar um método. Então, vou criar um método público. Lembre-se que, se o método é público, esse método só poderá ser executado ou processado se você deu uma carimbada. Eu não posso fazer como nesse exemplo aqui, ó. Cadê? Aqui, eu usei a classe do próprio carimbo, sem carimbar, sem criar uma instância dele. Mas como eu estou falando que a minha classe agora, o meu método agora vai ser público, eu não consigo usar direto o carimbo, eu tenho que criar uma instância. Então, esse método, ele não devolve nada, e o que esse método faz é buzinar. O carro, ele buzina, ele tem buzina. Então, nós vamos criar aqui uma string. Deixa eu pensar. Vou criar uma string aqui para a gente definir qual que é o tipo da buzina que a gente quer que o carro buzina. Então, tem o método buzinar. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do método buzinar, eu vou perguntar se o tipo dessa buzina, que é um string, for igual à letra C, C maiúsculo, significa ele vai dar uma buzina, aí vamos escrever aqui, na realidade é um system
.out.println. Se o cara mandou buzinar do tipo C maiúsculo, vai ser... Pronto. Vou copiar isso aqui tudo, porque se for do tipo B maiúsculo, vai ser igual buzina de bicicleta. Trim, trim, trim. Pronto. Então, só para a gente ter um primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com essa classe veículos, tá? Então, recapitulando, eu tenho uma classe veículos que tem essas 3 propriedades e, por enquanto, apenas esse método aqui, certo? Vamos compilar esse negócio. Deixa eu abrir aqui o nosso poderosíssimo PowerShell. Do PowerShell, nós vamos lá para cd barra LP2, cd A08 asterisco. Olha lá o veículos, ó. Então Java C, veículos.java. Compilou com erro. System Fault S. Pronto, salvou, compilou de novo, cadê o PowerShell? Aqui, vamos compilar de novo. Compilado, se compilou, tem agora o veículos.class e o veículos.java. O veículos.java é o nosso código-fonte e o .class foi gerado pelo compilador, são os nossos bytecodes, certo? O que eu consigo fazer com esse veículos? Por enquanto, nada. Porque, como eu disse, ele é um carimbo. Ele é um modelo. Ele não tem um método main, então não dá para executar esse veículos. Como é que isso funciona? Então, agora, do mesmo jeito que nesses exemplos que nós fizemos nas aulas passadas, nós usávamos métodos de classes já criadas, agora que nós temos a nossa classe veículos, nós podemos criar algoritmos Java que irão utilizar essas classes que a gente criou. Então, vou criar mais uma. Vou criar uma aqui, ó. Agora, eu vou criar uma outra classe e vou chamar de... Deixa eu pensar. Vou chamar de cria veículos. Cria veículo, vai ser o nome da classe. Pronto, cria veículo. Esta classe, sim, ela tem um método main. Public, chumbrega. Public static. Void. Main. String aqui. Isso aqui a gente está cansado de fazer, tá? Isso aqui é quando a gente... É porque até então, praticamente tudo que a gente fez até hoje nessa disciplina, a gente só criava uma única classe, que era aquele único algoritmo para fazer aquela tarefa, o exercício. Agora não. Agora eu estou criando um algoritmo em Java, e nesse meu algoritmo, eu vou criar instâncias da minha classe que eu desenvolvi, que é a classe veículo. Olha só, o que a gente criou de instância dos exemplos anteriores? Deixa eu ver aqui. Esses de matriz não são bons exemplos. Aqui, ó. Aqui eu criei digite frase, que é uma instância da classe scanner. Aqui eu criei frases, que também é uma instância da classe string. Frase invertida, que é uma instância da classe string. Letra, eu criei, que é uma instância da classe caractere. Só que todas essas classes aqui, ó, caractere, string, scanner, não fui eu que criei essas classes. Mas agora eu acabei de criar uma classe chamada veículos. Então agora eu posso fazer do mesmo jeito que eu fazia com as classes
já existentes do Java, eu posso fazer com as minhas classes. Então, eu tenho a classe veículos, que é essa daqui, e eu sei que a veículos tem essas propriedades e esse método. Então, agora eu posso criar veículos, que é a minha classe, que eu codifiquei, e eu vou chamar bom, isso aqui é o carimbo, né? Veículos. Eu vou chamar de bike1. Bike1. Pronto. Aí, só para a gente fazer o primeiro teste, eu vou chamar bike1.buzinar. Como é que eu escrevi buzinar aqui com Z? Buzinar, ó. Vou chamar o método buzinar. Só que quando eu chamar o método buzinar, para ele funcionar, eu tenho que passar ou a letra C ou a letra B, certo? Então, eu vou chamar aqui o buzinar, passando como parâmetro a letra B maiúscula. Pronto. E aí, eu vou fazer o seguinte também. Deixa eu copiar isso aqui, ó. O meu bike1, eu vou mandar mostrar bike1. Vou mostrar aqui, ó. Quantidade de passageiros de bike1 é igual, fecha aspas, mais bike1 ponto. Qual que é a propriedade que eu posso pegar? Ó, vamos lá, recapitulando. Veículos é o meu carimbo. O que é bike1? Dei uma carimbada com esse carimbo. Então, eu peguei o carimbo veículos, pimba, dei uma carimbada. Se eu dei uma carimbada, essa carimbada eu chamei de bike1. Se bike1 foi uma carimbada de veículos, bike1 tem quantidade de passageiros, peso, cor e consegue fazer esse buzinar, processar. Então, peraí. Eu estou mandando buzinar, só que esse bike1 aqui, eu vou colocar alguns valores iniciais nesse negócio aqui, ó. Quanto de passageiros padrão vai ser 2, o peso vai ser 300, e a cor, depois a gente muda isso. A cor vai ser azul. Pronto, vamos compilar esse. Ó, fiz alterações aqui no veículos, então eu tenho que compilar ele de novo. Compilou. Se der um dir, olha lá, ó, 1427, 1427. Então, beleza, certo? Então, percebam que, quando eu fiz isso aqui, ó, eu falei assim, ó, eu dei uma carimbada com carimbo veículos e o nome dessa carimbada chama bike1. Então, bike1 é um retrato disso aqui, ó. Consequentemente, eu consigo falar, então, bike1, buzinar, B. Então, ele vai pegar a cópia de veículos que foi alocada na memória com o nome bike1 e vai buzinar passando a letra B. E aí eu consigo fazer o seguinte agora, bike1 ponto, posso mostrar, por exemplo, quantidade de passageiros, que tem que ser o 2, porque não foi mexido, ponto e vírgula, fecho parênteses, posso mostrar mais coisas aqui, né? Quantidade de passageiros, posso mostrar o peso de bike1, e a outra coisa é a cor de bike1. Então aqui é cor, oh caramba, cor e peso. Pronto. Então vejam bem, peguei a classe veículos, criei uma instância da classe que eu chamei bike1. Automaticamente, bike1, eu posso acionar os métodos que foram trazidos lá de veículos e posso acessar as propriedades que tinha lá no bike1, que ele ganhou quando o veículos, ele foi criado do tipo veículos, né? Percebam que eu sei que isso aqui é um método porque, ó, abre e fecha parênteses. Eu sei que isso aqui é uma propriedade porque não tem parênteses, tá? Bom, vamos compilar esse negócio agora para ver se funciona.
Ah, tem que salvar primeiro, né? Nem salvei. E o nome tem que ser cria veículo. Essa classe com esse nome minúsculo e maiúsculo tá estranho, né? Porque a classe tem que ser tudo maiúsculo, né? Então, isso aqui tem que ser assim, ó. Cria veículo. Nome de classe, a gente não aprendeu isso? Nome de classe é tudo maiúsculo? Então, vamos salvar isso aqui. Cria veículo.java. Pronto. Então, agora, vamos compilar. Java C. Cria veículos.java. Opa! Java. Temos um erro lá no byte 1. Variável byte 1 não pode ser inicializada. Ah, tá. New igual new veículos. Acho que isso aqui já resolve. É assim que a gente cria uma instância, quando aqui, ó, quando a gente criou, quando eu criei esse aqui, digite frase da classe scanner, ó, eu fiz isso aqui, ó. Então, o nosso também, eu acho que vai ter que ter isso aqui, vamos ver. Se era esse o motivo do erro de compilação. Compilando cria veículos novamente, pronto, compilou. Se eu olhar agora, eu tenho o cria veículo.class e o veículos.class. Lembrando que o meu algoritmo cria veículo, ele vai criar uma instância chamada byte1 desse meu outro algoritmo que eu criei aqui, ó. Então, vamos ver? Java cria veículo. Olha o que, vamos entender o que aconteceu. Trim-trim. O que é esse trim-trim? É aqui, ó. Quando eu chamei o método buzinar e passei a letra B maiúscula, o que é o método buzinar de byte 1? Byte 1 é uma cópia que foi criada quando nós batemos nela o carimbo veículos. Espera aí. Então, byte 1 é um espelho de veículos. Tudo que tem veículos tem byte 1. Então, aqui, ó, em veículos, esse buzinar aqui, ó, quando recebeu a letra B, aqui, ó, no tipo, se o tipo é letra B, trim, trim, trim. Por isso que esse monte de trim, trim, trim aqui, ó. Aí, nessa classe veículos, nós também temos 3 propriedades. Quantidade de passageiro, que é 2, o peso, que é 300, e a cor, que é azul. Então, quando eu mandei mostrar byte 1, ponto, quantidade de passageiros, peso e cor, ele mostrou 2, 300 e azul. Certo? Bom, vamos fazer um teste aqui. E se eu pegar o peso para byte 1, eu falar que o peso é 888. Percebam que quando eu peguei veículos e carimbei com o nome byte 1, byte 1 já automaticamente ganhou essas propriedades com esses valores. Passageiros 2, peso 300, cor azul. Mas eu estou pegando logo em seguida aqui, ó, depois que eu mandei buzinar, eu estou pegando o peso e mudando para 888. E aí nós vamos descobrir aqui agora, se na hora que ele vai mostrar esse peso, se ele vai mostrar corretamente 888. Salvei. Vamos compilar. Preciso compilar apenas o cria veículo, porque não foi feita nenhuma alteração na classe veículos.java. Compilado, vamos executar agora. Olha lá. Então, o que nós estamos entendendo com esse exemplo? Que, nesse contexto de código que nós criamos até o momento, eu consigo pegar uma propriedade
da instância bike1, que é uma instância da classe veículos, e alterar o seu conteúdo. Mais para frente, nós vamos estudar os métodos getSet. E aí, com os conceitos que nós vamos aprender com os métodos getSet, nós vamos descobrir que não é uma boa prática de programação você alterar uma propriedade de uma classe direto assim no código. Nós vamos aprender que o correto é você passar esse valor para um método, que é o método set, para que esse método faça a mudança lá dentro da classe. Mas isso a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode aproveitar para a gente incrementar nisso aqui. Vou criar um outro veículo, aqui dentro do mesmo código. Ó. Veículos. Criei bike 1, agora eu vou criar caminhão. Igual. Veículos. Pronto. Então, dei mais uma carimbada. Peguei o meu carimbo veículos e dei uma outra carimbada. Essa segunda carimbada se chama caminhão. Certo? Aí, o caminhão, eu vou mandar buzinar aqui também. Logo depois de mudar isso aqui para 888, eu vou pegar caminhão.buzinar. Só que o caminhão, ele vai buzinar com a letra C, que é essa aqui, ó. Então, o caminhão vai buzinar com a letra C maiúsculo. E aí, eu quero mostrar o caminhão aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que a quantidade de passageiros do caminhão não tem nada a ver com a quantidade de passageiros do bike 1. Por um motivo muito simples. Caminhão é uma cópia de veículos. Bike 1 também é como se fosse uma cópia de veículos. Porém, cada vez que você cria uma instância da classe, cada instância ela é independente. Toda vez que eu faço isso aqui, ó, bike 1, ela é uma instância de veículos. O computador aloca um espaço de memória, esse espaço de memória se chama bike 1, e esse espaço de memória ele está formatado com esse carimbo, que é o veículos, que é a classe veículos. Caminhão é a mesma coisa. Então ele vai numa outra posição de memória, cria um outro espaço chamado caminhão, e esse outro espaço vai ter o mesmo formato da classe veículos. Então, apesar de bike 1 e caminhão serem cópias de veículos, elas estão, bike 1 e caminhão, em posições diferentes da memória. Então, o que vai acontecer? Quando eu mandar mostrar o peso do caminhão aqui, vocês vão perceber que o peso do caminhão não tem nada a ver com o peso da bike 1. E vai ter a buzinada com a letra C aqui. Salvou, compilando, cria veículo, executando, cria veículo. Então, olha só. Trim é a linha 7 do nosso algoritmo, que é essa daqui, ó, que é o buzinar com a letra B maiúsculo. Depois, esse bu aqui foi o buzinar do caminhão com o parâmetro C maiúsculo da linha 9. Depois ele fala que a quantidade de passageiros do caminhão é 300, que é a linha 10. Por que 300? Porque originalmente, quando você cria, automaticamente já sai de 300. Mas a quantidade de passageiros do bike 1 é 2. Certo? É porque eu coloquei coisas diferentes, né? O peso, 300, e o peso da bike, 888. Então, percebam que, apesar de ser... O que você entende quando você vê isso aqui? Você tem que entender o seguinte, cada vez que você cria uma instância da classe, você está criando como se fosse uma variável independente. Você só usou a classe como o padrão para estruturar aquela variável que está sendo criada. Isso, a grosso modo,
mas usando a terminologia, né, a nomenclatura correta, quando eu crio bike 1, eu estou criando uma instância da classe veículos. Quando eu crio caminhão, eu estou criando outra instância da classe veículos. E essa instância bike 1 está em posição de memória diferente de caminhão, consequentemente, a partir daqui, elas terão conteúdos independentes. Então, quando eu mudei aqui para 888, vocês perceberam nitidamente que o peso mostrado aqui é diferente do peso mostrado aqui, porque são duas coisas diferentes, mas criadas a partir do mesmo formato. Certo? Bom, vamos lá, Weimar. Vamos voltar para o tutorial, que agora acho que a gente consegue entender melhor o que está sendo feito aqui. Aqui ele fala o seguinte, ó, métodos de acesso de um objeto. Vamos ver aqui o que ele está falando, public class. Vamos voltar nesse estático vezes público. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. A nossa classe veículos, não era hora de falar disso ainda, né? Tá meio cedo, mas o tutorial tem, eu vou falar. Bora lá. Aqui no tutorial, ele fala que existe uma diferença de estático e de público. Nós criamos uma classe veículos, onde nós temos um método buzinar que é público. Então, nós vamos criar um outro método da classe veículos, e esse outro método será estático. Será estático. E aí, eu vou até copiar esse aqui de preguiça de digitar. Vamos lá, então. Aqui, ó. Nós temos um método buzinar que é público. Teremos um outro método que é acelerar. Acelerar não vai receber nada, não. Não sei nem se vai dar certo, depois se der errado a gente corrige. E o acelerar vai ser simplesmente uma mensagem vamos colocar assim, ó. Vrum, 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 vrum. Vrum, vrum, vrum. Pronto. Então, isso é o acelerar, que é um método estático. O buzinar é público. Então, segundo... Bom, antes de mais nada, deixa eu compilar esse veículo aqui de novo. Compilando veículos, compilou. Então, já que compilou, agora nós vamos aqui no Cria Veículo. Vocês perceberam que eu consegui acessar o buzinar assim, certo? Eu vou tentar aqui agora acessar o buzinar a partir da classe veículos. Buzinar, veículos.buzinar, passando aqui, sei lá, a letra B mesmo. Certo? Estou tentando acessar o método buzinar da classe veículos, sem ser por uma instância da classe. Isso aqui é a classe, isso aqui é uma instância da classe. Agora eu vou compilar esse cria veículo e ver se ele roda. Olha lá? Ele já está falando aqui, ó. Método buzinar não é estático. Então, não pode ser referenciado dessa forma aqui. Viu? Então, ele já está dando erro de compilação aqui, ó. Olha o tanto que ele é legal comigo. Está falando assim, ô companheiro, não vou nem compilar esse algoritmo seu, porque você não pode acessar o buzinar direto do veículo. Veja que a gente fez o buzinar funcionar legal aqui de bike 1. Por quê? Porque bike 1 é uma instância de veículos. Agora, e se eu tentar o acelerar? Se, em vez de tentar usar o buzinar, eu tentar usar o acelerar. Só que o acelerar não precisa de passar nada, né? O acelerar é simplesmente, ó, não tem nada. Então, vou tentar acessar o método acelerar direto de veículos.
Salvei. Vou voltar para compilar exatamente a mesma coisa. Compilando cria veículos. Compilou. Vamos executar. Ó, vrum aqui, ó. E eu poderia também, no final de tudo, será que eu posso pegar aqui, por exemplo, caminhão, ponto, acelerar. Tentar acelerar de novo com o caminhão no final. Então, vamos compilar de novo, cria veículo, compilou, executando de novo. Olha lá. Vrum. O que significa, então? Significa que, quando eu crio um método estático, eu consigo acessar ele direto da classe, sem ter que ter criado uma instância, e eu consigo acessar ele também de dentro de uma instância da classe. Se caminhão é uma cópia que foi gerada pelo carimbo veículos, lá dentro do veículos tem um método acelerar, eu consigo fazer. Então, isso que está sendo explicado no tutorial aqui, ó, da diferença do estático e do público. Deixa eu voltar para o inglês aqui. A diferença do estático e do público é isso. Quando você fala que é estático, você consegue acessar o método direto da classe, ou você pode acessar o método a partir de uma instância da classe. Se você colocar que o método é público, só poderá este método ser chamado a partir da instância da classe. Ok? Então, acho que esse estático e público agora, com esse nosso novo exemplo aqui, ficou mais fácil de entender, né? Bom, vamos lá. Isso aqui estão só exemplos. Tá. Ai, minha garganta já está ruim. Múltiplas classes. Olha só. Nós temos a classe veículos. Perfeito? Criamos uma outra classe, que é a cria veículo, que usa a classe veículos. Mas eu posso criar outras classes que também usam veículos. Por exemplo, public class Fusca e dentro da classe Fusca eu vou ter o meu método main. Void main. E aqui dentro, mais uma vez, eu vou usar minha classe veículos. Eu vou chamar do F1 igual 1000 veículos. E vou chamar veículos F2, Fusca 1, Fusca 2, 1000 veículos. E, novamente, posso usar todos os métodos e atributos de veículos. Por exemplo, F1.usinar. Posso chamar tanto o... Vamos chamar aqui o F2. Como é que é o nome daquele método lá? Acelerar. E, mais uma vez, para demonstrar, posso chamar veículos.acelerar. Porque o método acelerar da classe veículos
acelerar da classe veículos, ele é estático. Se ele é estático, eu posso acionar ele da instância da classe ou direto da classe. Certo? Então, vamos salvar esse negócio aqui. Isso aqui tem que se chamar Fusca. Fusca.java. Pronto, podemos compilar agora. Vamos dar um giro aqui para ver como é que está nosso negócio. Então, é javac fusca.java, java fusca. Olha lá. Trim, trim, trim. Vrum, vrum, vrum. Então, esse trim, trim, trim é do buzinar. E esse vrum, vrum, vrum é que eu chamei o acelerar a partir da instância F2. E chamei o acelerar também direto da classe, porque esse acelerar é um método estático. Show de bola? Tá, então para encerrar hoje, eu quero mostrar para vocês um outro conceito que é muito importante. Deixa eu ver se eu já... Que são, agora sim eu consegui ir para os construtores, porque eu já dei exemplos para vocês aqui, ó, de atributos da classe, de métodos da classe, certo? Agora eu vou falar dos construtores. O que é o construtor? Ele é um método especial. Ainda bem que aqui no tutorial está falando que é um método especial. Porque alguns autores e professores não gostam de falar que o construtor é um método, porque ele tem um nome dele, que é construtor. Mas vocês vão perceber que ele é especial por quê? Vou explicar mostrando. O construtor, ele é um método, só que ele é um método que ele tem exatamente o mesmo nome da classe. Então, vamos pegar a nossa classe veículos e vamos criar para a classe veículos um método chamado veículos. Public void veículos. Aí, vamos voltar no tutorial. O que acontece? Pronto. O que o construtor tem de especial? Vamos voltar aqui, ó. O construtor, ele é um método especial. Especial por dois motivos principais. Primeiro, o nome desse construtor, vejam que ele foi... Isso aqui é um método, certo? Método buzinar. Isso aqui é um método, ok? Que é um método acelerar. Isso aqui também era para ser chamado de método, mas não é método. Por quê? Porque como tem exatamente o mesmo nome da classe, a gente chama de construtor. Porque quando a gente estiver falando de praticamente todos os compiladores que têm o conceito de programação orientada a objeto, tem essa regra, é a mesma coisa. Então, quando eu falo para você o construtor, você já sabe que é o método da classe que tem o mesmo nome da classe. Certo? Toda vez que você faz isso aqui, ó, peguei a classe veículos e criei uma instância para ela. Peguei a classe veículos, criei uma instância para ela. Peguei a classe veículos, criei uma instância para ela. Peguei a classe veículos, criei uma instância para ela. Toda vez que você fizer isso, automaticamente o algoritmo que está dentro do construtor é processado. Automaticamente. Então, o que eu poderia fazer? Poderia fazer o seguinte. Em vez de definir esses valores aqui, ó, eu vou deixar isso aqui sem nada. Vou tirar isso aqui sem nada. Não é que é sempre para fazer isso, tá? Mas é que é uma possibilidade. Então, eu posso falar que quando o construtor veículo for ser processado, ele pode receber um int, que é a quantidade, um outro int, que é o peso, e um string,
que é a cor. E aí, eu vou fazer o seguinte, a quantidade de passageiros vai ser igual a Q, o peso vai ser igual a P, a cor será igual a C. Então, percebam que no construtor da classe veículos, eu posso passar 3 informações. Um inteiro que vai vir na variável Q, um outro inteiro que vai vir na variável P e outro string que vai vir na variável C. E essas informações que chegarem aqui para o construtor serão atribuídas às propriedades da instância da classe. Então, quantidade de passageiros vai ficar com o Q, o peso vai ficar com o valor de P e a cor vai ficar com o conteúdo de C. O que muda nisso aqui para mim? E na hora que eu for fazer isso aqui agora, aqui eu já posso estabelecer os valores. Então, esse bike 1, ele tem... a bike cabe 2 passageiros. O peso da bike é 40 quilos e a cor da bike é verde. Aqui eu estou criando um caminhão. Esse caminhão, ele cabe 4 passageiros, ele pesa 34 mil quilos e ele é amarelo. Aí, o que acontece? Toda vez que eu crio a instância da classe, o construtor será processado. Será executado, tá? Então, vamos ver o que vai mudar no cria veículos aqui. Vamos compilar tudo de novo e executar. Java C cria veículo.java. Opa. Na realidade, você sabe o que aconteceu aqui? Quando eu mandei compilar aqui, eu falei assim, cara, você está mandando parâmetro para esse troço aqui, mas lá no veículo não tem isso não. Então, na realidade, eu tenho que compilar, eu tenho que consertar o carimbo. Agora que o carimbo está consertado, na hora que eu mandar compilar o cria veículos, que ele vai... Porque o compilador, quando ele entra dentro de cria veículos, ele olha e fala assim, opa, cadê esse cara aqui, ó? Ele vai lá procurar veículos. Quando ele acha veículos, ele confere se o que eu estou fazendo aqui bate com o que está especificado aqui dentro. Então, agora vamos compilar o cria veículos. Mas ainda continua dando erro. Construtor de veículos da classe não pode ser aplicado nos tipos veículos bike 1 new. Fiz alguma bobagem. Deixa eu ver lá de novo. Eu estou aqui na classe veículos, tem a quantidade de passageiro, o peso e a cor, que é tudo público. Depois isso aqui, o construtor... gente, eu pus um void aqui, ó. Dá esse void aqui. Vamos voltar, deixa eu compilar de novo. Agora tem que compilar, eu alterei o veículo, vamos compilar ele também, né? Compilado. Resolveu. Vamos executar agora o cria veículo. Executou. Vamos entender agora essa brincadeira, né? Vamos lá. Deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos lá. Java cria veículo. Pronto, então vamos lá. O cria veículo está aí. Então, o vrum é o da linha 7. Veículos.acelerar, não mudou. Trem é o da linha 9. Bike 1.buzinar, letra B maiúscula. Depois, esse bu aqui, ó,
é da linha 11, caminhão.buzinar, com a letra C maiúscula passando de parâmetro. Quantidade de passageiros do caminhão, 34 mil. Deixa eu ver de onde veio esse 34 mil aqui. Olha lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Olha o 34 mil aqui, ó. Quando eu criei caminhão, para o construtor, eu já mandei 34 mil em amarelo. Então, essa quantidade de passageiros do caminhão de 34 mil aqui, ó. Beleza. Quantidade de passageiros da bike 1, 2. Olha lá o 2 na linha 4 do nosso código. Peso da bike 1, 888. Por quê? Porque foi alterado, porque começou com 40 e aqui na linha 10 passou para 888. Qual que é a cor da bike 1? Verde. E por último, aqui na linha 18, caminhão, ponto acelerar, mais um vrum, vrum, vrum. Certo? Então, fechando a aula de hoje, nós estamos entendendo o que são os construtores. Construtor nada mais é do que, vamos chamar, já que no tutorial está, né? De um método especial que tem exatamente o mesmo nome da classe. Bom, não, vou entrar nisso agora não, porque senão vai virar confusão. Eu posso ter mais de um. É doido, né? Eu posso ter mais de um construtor, será? A gente vai ver isso mais para frente. Mas uma coisa legal, eu não quero adiantar, porque deve ter isso lá no tutorial, são alguns conceitos. Eu posso ter mais de um método. Eu não lembro qual que é o conceito. Vou deixar para isso lá para frente, tá? A gente pode ter mais de um método com o mesmo nome, desde que os parâmetros sejam diferentes. Mas a gente fala disso lá para frente, quando chegar nesse momento, tá? Então, construtor nada mais é do que um método especial que tem o mesmo nome da classe e ele é o algoritmo que está dentro do construtor sempre será processado toda vez que você criar uma instância da classe. Certo? Beleza. Então, depois vocês podem pegar esses códigos, esses exemplos, digitar e processar aí e mostrar para o monitor da turma. Fechou? Beleza. Quem não assinou a lista está aqui.